Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Plant-based é a bola da vez. É o que está movimentando a inovação dentro da indústria de alimentos, bebidas e suplementos. A indústria de ingredientes, por sua vez, está sempre um passo à frente, trazendo soluções, tendências e inovações que vão ajudar aos produtos acabados, produtos que chegam na casa dos consumidores, serem cada vez melhores. O meu papo de hoje é com a Alessandra Mattara, ela é gerente de marketing da ADM, uma multinacional de ingredientes, que em parceria com o Ibope, que dispensa apresentações, está construindo uma pesquisa para entender mais sobre o comportamento do consumidor plant-based. Quem ele é, como que se relaciona com a comida. É o que vai contar para a gente também, junto aqui nesse papo, Patrícia Conde, que é a responsável pelas pesquisas dentro do Ibope. Você não pode perder esse papo. Se você está pensando em inovar dentro do plant-based, fica comigo. Alessandra, Patrícia, bem-vindas ao BHB Foodcast. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já estou super curiosa para entender mais os dados aí que vocês encontraram nessa pesquisa. Olá, Carol. Olá, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês hoje para dividir um pouquinho desse estudo que foi tão interessante. Bom dia, Carol. Bom dia, Patrícia. Carol, novamente, obrigada pela oportunidade de participar nesse momento do BHB, que está incrível esse ano também. Para a gente começar nosso papo aqui, meninas, eu queria perguntar, primeiro para a Alessandra. Alessandra, para quem não conhece, quem é a ADM e por que a ADM está investindo num estudo para entender mais sobre o consumidor plant-based? Bom, pessoal, a ADM é uma multinacional americana que foi fundada em 1902. A nossa sede atual é em Chicago. Contamos com quase um pouquinho mais de 38 mil colaboradores. Estamos presentes em 200 países, temos 800 unidades fabris, 50 centros de inovação e o faturamento no ano passado foi ao redor de 65 bilhões de dólares, né? A gente marca a nossa presença em diversos momentos, desde a cadeia produtiva, passando pelo campo, com o transporte de matérias-primas super selecionadas, até os lares dos consumidores em várias partes do mundo. Nos últimos anos, a gente vem trabalhando intensamente para tornar a ADM uma das líderes em nutrição em todo o mundo. E um elemento chave para essa transformação tem sido o nosso esforço para estabelecer essa posição junto às principais áreas de crescimento de mercado, sendo a de proteínas alternativas o grande hit dos últimos anos, como você tem falado, né, Carol? Então, hoje os consumidores têm um acesso a uma ampla variedade de alimentos e bebidas quando comparamos com os anos anteriores, sem contar com os estímulos recebidos das plataformas digitais. A gente segue dietas que a gente escolhe que vão combinar com o nosso estilo de vida. Então, a gente tem várias dietas, não a base low carb, a base de proteína, proteína com gordura boa, né? Não é só mais aquela dieta que antigamente a gente fazia, que a gente só comia alface para emagrecer, como a nossa mãe queria, né? Então, a gente vê que esse estilo de vida influencia muito também a demanda por novos produtos e a indústria tem que estar muito ligada a isso. E é uma cadeia completa, porque o consumidor traz uma demanda, a indústria de alimentos e bebidas tem que atender essa demanda e o provedor de ingredientes, como a ADM, tem que estar antenado a isso, né? E a gente vê que essa demanda de produtos à baixa proteína vegetal, ou os famosos plant-based, é o que realmente você comentou, é a bola da vez. Então, por esse motivo, a ADM, ela vem em parceria com o Ibope, ela resolveu investir numa pesquisa bem completa com o consumidor, para que a gente possa entender exatamente o que esse consumidor busca, qual é o paladar desse consumidor, qual é o estilo de vida que mais combina com esses produtos, né? Por quê? Porque a gente não pode achar que a gente conhece tudo, e às vezes a gente tem esse vício, né? Que, eu sei tudo que o consumidor quer e vou desenvolver. Não, a indústria, o provedor de ingredientes, ele não é a primeira ponta com o consumidor.
né? Então, a gente tem que conhecer esse consumidor, a gente formata essa informação e, obviamente, que a gente vai compartilhar com quem? Com os nossos clientes, para que, assim, em conjunto, a gente possa melhor servir a quem? A nós, que somos os consumidores desses produtos. Muito bom. Eu adoro quando a gente traz aqui para o BHB pesquisa. Essa cultura de investir em pesquisa muitas vezes só está dentro das grandes empresas, das multinacionais dentro do mercado de alimentos, e é bem o que você comentou. Às vezes a gente acha que sabe, que conhece, mas fala que o consumidor está no centro do nosso negócio, mas não conversa com ele, não vai perguntar. Então é muito bom quando a gente vê esse movimento e traz dados de pesquisa que podem embasar muito mais, fazer com que a indústria que está ali na ponta, né, que é o cliente da ADM, é você que está ouvindo esse podcast, seja mais assertivo nas suas decisões, nas escolhas, nos lançamentos de produtos, porque você encontrou dados confiáveis aí para trabalhar, como o caso dessa pesquisa, que ainda está em andamento, não é isso, Patrícia? Conta para a gente como que o Ibope está fazendo para trabalhar esses dados, como é que vocês estão encontrando esses consumidores, qual que é a metodologia, o que tem por trás dessa pesquisa para chegar na resposta final que a gente quer? Exatamente, a gente ainda está com a pesquisa em andamento, né? Mas a partir do objetivo da ADM de entender o comportamento, os hábitos alimentares de quem consome, mas também de quem não consome os alimentos plant-based, né? Quais as motivações para isso? A gente desenhou um estudo bem abrangente, bem aprofundado, para conseguir ter uma visão completa, holística sobre o assunto. Então, o estudo ainda está em andamento, mas como são algumas etapas, a gente começou pela etapa qualitativa, com grupos de discussão online, em função da pandemia, né? Não foi possível a gente fazer grupos presenciais, mas isso não impede de forma alguma que os resultados sejam bem ricos, né? Então a gente fez grupos com veganos para entender os hábitos alimentares, a opinião dos veganos, o estilo de vida, vegetarianos, falamos também com flexitarianos, e a gente teve também um grupo com rejeitadores de produtos plant-based para entender um pouco quais são as barreiras para o consumo desse tipo de produto. Então, essa primeira etapa qualitativa ela já aconteceu, a gente vai trazer um pouquinho aqui dos achados dessa etapa, mas fizemos também uma quantitativa nacional via web, para a gente conseguir ter uma noção do tamanho, né, da qual a penetração de veganos, vegetarianos e flexitarianos na população internauta brasileira. E aí, para isso, a gente fez 2.000 entrevistas online, com essa abrangência nacional e representativa da população de internautas. Essa etapa a gente também concluiu, e além disso, contamos com os nossos parceiros em semiótica para entender um pouquinho esse universo dos produtos de proteínas vegetais. Então, foi uma análise semiótica que, diferente da pesquisa qualitativa tradicional, em que o foco é o consumidor, é a opinião do consumidor, a gente entende aí qual é essa visão, qual o comportamento do consumidor. No caso da semiótica, o foco, né, é no signo, nos seus potenciais significados. Então, é um estudo diferente, muito rico, e que a gente conta com semioticistas para fazer e trabalhar com a gente em parceria com o Ibope. E a etapa que ainda está em andamento é a pesquisa quantitativa online, que é a última fase para fechar esse estudo, para quantificar essas percepções, esses hábitos, os comportamentos que a gente achou na Quali, a gente vai quantificar isso na Quanti. É isso que a gente está fazendo agora, com 1.000 entrevistas no total também. E aí a gente está ouvindo os flexitarianos, né? Digamos assim, os carnívoros, as pessoas que não rejeitam produtos plant-based, tá? Mas que consomem proteína animal. Patrícia, quando você fala pesquisa qualitativa, a gente que não é da área de pesquisa, né, entende que é uma conversa, certo? É uma conversa Exatamente. Que você tem ali com um número de pessoas menor do que a Quanti, mas ela é mais em profundidade, né? Você consegue extrair muitos insights, até por isso que é feito por etapas, porque a partir desses insights é que você vai fazer o questionário de uma pesquisa mais quantitativa, é isso, né?
Perfeito, Carol, isso aí. A gente fez essa etapa qualitativa inicial, que aí você tem um roteiro, uma conversa, um bate-papo. A gente aprofunda bem os assuntos, mas a gente ouve poucas pessoas. Em cada grupo, a gente tem aproximadamente 7 participantes no online e a gente conversa com eles e depois, a partir desses achados, a gente desenvolve um questionário mais estruturado para a etapa quantitativa, em que aí sim a gente tem uma amostra maior de 2.000 casos ou de 1.000 casos, como eu acabei de comentar aqui. E essa semiótica que você falou, que busca os signos, os significados, né, o que está por trás da opinião, muitas vezes, vocês conduzem isso com psicólogos, antropólogos, é um trabalho mais nesse sentido? Na verdade, esses parceiros do Ibope, eles são doutores em comunicação e semiótica, né? Tem uma experiência e uma bagagem bem rica nessa área, voltada mesmo para a semiótica. Super interessante, né? Coisas de pesquisa que a gente realmente não entende muito, mas sabe que é importante que no final do dia, lá para a turma de marketing que vai atuar dentro dessas indústrias, traz uma riqueza absurda para a gente trabalhar, tanto em inovação, mas também em comunicação depois, né? Como é que você trabalha a mensagem dessas marcas e produtos no final do dia. Eu tenho mais uma pergunta para você, a Alessandra também pode ajudar nessa resposta, sobre os flexitarianos que você citou, né? A pesquisa está buscando entender um pouco mais o comportamento desse flexitariano. Quando a gente fala esse termo flexitariano, não sei se todo mundo que está ouvindo esse nosso podcast já conhece, já ouviu falar. Eu me lembro de ter falado desse tema, acredito que uns 3, 4 anos atrás, a primeira vez que eu falei sobre ele, eu tentei exemplificar de uma forma que eu vou contar aqui para vocês, e aí vocês me digam se faz sentido. Imagine só você que é uma pessoa eclética musicalmente, né? Você gosta de escutar de manhã uma música clássica, à tarde você está lá ouvindo o que o seu colega de trabalho está ouvindo ali no almoço, uma música popular brasileira, e no final do dia você sai e vai ouvir um rock and roll, um sertanejo, seja lá o que for. Hoje, a juventude está muito desse jeito, né? Consome um pouco de tudo musicalmente. Na alimentação, a gente está vivendo um movimento parecido com esse. Não existem mais aquelas pessoas que só comem, existem, né, os nichos, as tribos, mas existe um grupo de pessoas que é muito significativo, que come saudável de manhã, faz um almoço vegano, 100% vegano vegetariano, ou pratica aquela segunda sem carne, evita a carne na segunda-feira, de noite já vai para um churrasco. Então, alterna um pouco o comportamento alimentar entre o que é vegetal, o que é animal, busca essa diminuição do consumo de carne, mas não abre mão totalmente. Esse paralelo faz sentido? Como é que vocês classificaram os flexitarianos na pesquisa? Faz total sentido, Carol. Acho que é uma ótima comparação. Respondendo a sua primeira pergunta, né, realmente a maior parte não conhece o termo, né? Diferente de vegano e vegetariano, que são aí termos amplamente conhecidos, as pessoas não se autodefinem como flexitarianas, são poucas as que conhecem. Então, por conta disso, a gente usou frases comportamentais, né, sobre hábitos alimentares, para cada um selecionar aquela frase que mais se encaixava no seu estilo de alimentação. Então, se a gente fosse resumir um pouco o que essas frases elas passavam para as pessoas escolherem qual era mais adequada a cada um deles, são pessoas que, de alguma forma, elas reduzem ou substituem o consumo de proteína animal de forma intencional ou não. Né? E como você falou, é isso. É uma dieta. O flexitariano ele busca uma dieta equilibrada, sem excessos, mas também sem se privar daquilo que ele gosta. Então, ele vai ter essa alimentação mais eclética, mais equilibrada, mais variada, buscando o que ele gosta, mas sem se exceder, tentando um equilíbrio. Quando você faz essas perguntas, né, para classificá-los, eu imagino que tenha saído muitos insights interessantes aí também, não? O que você poderia contar com a gente, dividir um pouco do perfil dessas pessoas para essa identificação? Tem alguma coisa?
Sim, sim. Pela Quant, quando a gente levantou na primeira etapa quantitativa para saber qual é a penetração de cada um desses públicos, a gente viu que aproximadamente aí 50% são flexitarianos, né? Mas esse universo plant-based, dos produtos plant-based, ainda é pouco conhecido para os flexitarianos, né? Os veganos, os vegetarianos já estão mais próximos desse universo, mas o flexitariano ainda está um pouco mais distante. Então, se por um lado é um universo que está associado à preservação do meio ambiente, que não tem exploração animal, a uma praticidade desses produtos, né, prontos ou pré-prontos que se adequam muito bem a esse nosso cotidiano urbano e corrido, né, eles também têm uma visão de que vai permitir novas experiências de sabor, de textura, de combinações, e isso traz uma curiosidade de conhecer. Mas como eles estão um pouco distantes, a gente viu que a degustação é um ponto muito importante, porque muitos não querem arriscar uma compra, já que o preço, né, às vezes é uma barreira. Eles querem ter uma experiência prazerosa, querem experimentar, querem conhecer, têm a curiosidade, mas às vezes não querem arriscar essa compra em função do preço. Então, a degustação é realmente um dos achados aí, como uma coisa bem importante para investir, para que as pessoas, que os flexitarianos se aproximem mais desse universo. E você sabe, Patrícia, Alessandra, falando sobre essa questão da degustação, o quanto é importante para os consumidores fazerem um desembolso de um produto com mais segurança, né, sabendo que ele gostou ali do sabor. A gente está numa fase complexa para isso, porque por conta da pandemia, muitos locais no Brasil, os PDVs estão proibidos de fazer degustação. Então, como a gente pode driblar também como marca e gerar experimentação para o nosso consumidor final? Existem várias plataformas de e-commerce hoje que você consegue fazer algumas ativações, né? Ponderar, promoção de você comprar um produto de um parceiro e ganhar um seu, ou 50% de desconto. A gente pode usar isso a nosso favor como indústria para gerar essa experimentação mesmo à distância, no caso, agora. Sim, cara, eu concordo plenamente e acho que, assim, as plataformas digitais, né, eu vou mencionar o Instagram, assim, a gente nota, né, como isso vem sendo utilizado, né, por quem está lançando os novos produtos, até mesmo pelo, como a ADM, né, também pode se posicionar nessas plataformas ou qualquer provedor de ingrediente, porque isso, obviamente, ajuda o consumidor a conhecer mais, né, e a fazer a sua melhor opção. E aí, como a gente está falando da Qualy, e obviamente que eu já li todas as informações, né, antes de trazer aqui para vocês junto com a Patrícia, tem uma parte da Qualy que ela foi muito divertida e a gente gostou muito de ouvir, né, que é qual que é a percepção desses consumidores quando foi perguntado como eles imaginam esse mundo plant-based. Então, a Paty vai contar um pouquinho aqui dessa resposta para a gente entender como é importante ter essa visão completa, como a gente quer trazer aqui nessas informações para vocês. Paty? A gente fez uma técnica projetiva pedindo para durante os grupos, durante esse bate-papo, né, que eles fechassem os olhos e imaginassem como seria esse mundo, né, plant-based. Se eles chegassem no mundo plant-based, como eles iriam descrever, o que eles estariam vendo, né? E sem dúvida nenhuma, é um mundo muito melhor. Eles chegam a descrever até uma outra dimensão, que não é a nossa realidade, né? Um mundo muito mais leve, muito mais livre, onde os animais vivem livremente, as pessoas praticam o escambo, estão todas alegres, não tem ansiedade, muitos elementos da natureza, muito barulhinho de água, muito, assim, sem dúvida nenhuma, associações super positivas a esse mundo plant-based. Quase que utópico, é um sonho praticamente, né? Exatamente. O que as pessoas trazem, é uma sensação de busca mesmo por um mundo melhor. Isso é muito forte, né? Para a gente trabalhar como marca, como produto. Alessandra, como que a ADM, olhando para esses dados, para essa movimentação toda, trabalha para contribuir com esse cenário de produtos plant-based no mercado? Qual que é a relação com a indústria? Como é que funciona esse trabalho em conjunto com a indústria de alimentos?
Então, Carol, a gente está investindo tanto em pesquisa como em tecnologia, né, para a gente atender da melhor forma os nossos clientes. Então, os nossos clientes são as indústrias de alimentos e bebidas que formulam, né, os produtos finais para nós, que somos os consumidores. Quando a gente tem um mercado em desenvolvimento, né, como o de plant-based, a gente encontra vários desafios, né? Então, tanto a indústria que está tentando levar da forma mais equilibrada, né, o perfil nutricional, os atributos sensoriais, né, e a melhor forma de se comunicar com esse consumidor. Então, a gente, em parceria, precisa realmente ter a melhor leitura do que esse consumidor está buscando, né, junto com o nosso know-how de técnica de desenvolvimento de formulações e aplicações dos nossos ingredientes. A gente também vai entender, em conjunto com a indústria, quais são as etapas de processos, quais são os desafios para esse desenvolvimento e seguir várias etapas para elaborar o melhor produto final. Então, logicamente, no meio desse caminho, você vai ter testes, você vai ter aprimorações. O ideal é sempre fazer um teste sensorial no painel treinado. Então, são vários investimentos ao longo do caminho que a gente faz para levar a melhor opção para esse mercado em desenvolvimento, né? E aqui, assim, quando a gente também fala da ADM, e a gente tem um portfólio tão vasto que às vezes até a gente se perde, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma das maiores fábricas de produção de proteína vegetal, está localizada em Campo Grande, né? Acho que é a maior fábrica da América Latina. A gente também tem uma produção local de extratos botânicos que são ingredientes que estão sendo utilizados em vários segmentos, né? E aqui para plant-based também é muito importante, porque, como a gente notou, o consumidor ele busca a saudabilidade, e quando a gente fala de saudabilidade, o que está por trás disso também? Uma formulação com ingredientes mais naturais, né? Entendendo, logicamente, todas as restrições de apelo, né? Pelo nosso órgão, né? Que é a Anvisa. A gente sabe que um rótulo limpo é muito importante, ingredientes que são reconhecidos, uma lista mais simples. Então, a gente tem um portfólio que vai de encontro com essa demanda, né? A gente tem os grãos ancestrais, as leguminosas e as suas farinhas. Então, por exemplo, você tem o feijão, você tem a farinha de feijão, né? Que ela também pode entrar numa formulação. Os aromas, as fibras e os probióticos. Então, conseguimos elaborar produtos que realmente vão mimetizar o sabor, por exemplo, da carne, quando a gente está falando de alternativos cárnicos, né, para servir nesse campo de plant-based, e também uma opção que você pode trazer um sabor que não é de carne, né, é um sabor de vegetal. Então, como a gente viu, esse grupo, que é o maior grupo da população, 52%, né, ou mais, se identificaram com o termo de flexitariano, a gente precisa realmente estar preparado para levar produtos que agradem ao paladar, né? Então, seja na inclusão de vegetais com sabor de vegetal, ou seja na inclusão de proteínas vegetais, mimetizando aquele sabor original, né? Então, acho que dessa maneira a gente se diverte com os nossos parceiros, né? E tenta levar o melhor, tenta não, né? Nosso objetivo é levar o melhor das nossas soluções que possam chegar ao consumidor final. Alessandra, você falando agora, eu fiquei pensando, né? Que essa coisa do termo plant-based, a gente usa tanto na indústria de ingredientes, de alimentos, nos bastidores, mas o consumidor não sabe o que é, não se identifica também. Da mesma forma que o flexitariano, às vezes, não sabe o que é flexitariano, a gente fica falando tanto plant-based, mas isso, eu não sei quando esse termo nasceu precisamente, mas é algo que a gente já trabalha há muito tempo como indústria também. A ADM já traz soluções que são plant-based,
antes desse termo existir, não é isso? Como que isso surgiu? Quais são as categorias originárias também que vocês trabalham hoje fortemente para introduzir alimentos plant-based? Você citou substitutos de carne, né? Quais outras tem mais? Sim, Carol, realmente, assim, é até uma curiosidade, né? Não consegui pesquisar ainda para saber quando esse termo plant-based surgiu. Com certeza, a gente está falando de uma expressão em inglês, né? E nosso mercado trabalha muito com essas expressões, né? Mas, no meu ponto de vista, a gente tem também essa categoria de bebidas vegetais, né? Que é uma categoria que já existe muito tempo antes da parte das carnes à base de proteína vegetais, né? Então, as carnes à base de proteínas vegetais, a gente entende que tem produtos também que servem aos vegetarianos e aos veganos, né? Mas com talvez uma diversidade bem menor do que a gente vê hoje. Mas a categoria de bebidas vegetais, ela existe também há muito tempo, né? Por uma questão ou de oferecer ao consumidor que tem alguma intolerância à lactose, né? Então, a gente sabe há quanto tempo existem essas opções e como essas opções também vêm se aprimorando, né? Com diferentes bases, com a utilização das nozes, ou a base do coco, ou uma combinação, né, de coco com amêndoa, por exemplo, e sempre trazendo um aperfeiçoamento na questão nutricional, né, porque você está substituindo uma proteína super importante, que é do leite, por um produto que também precisa entregar esse valor proteico. E a gente acompanha essa evolução muito positiva da indústria, tentando chegar nesse ponto, assim também como mimetizando todos os atributos sensoriais, né? Porque leite é muito gostoso, né? Então, a ADM, ela entra também nessa categoria, né? Com os extratos, com o nosso coco agora, que é dessa aquisição que a gente fez recentemente da Yerba, ou com outros produtos, sabe? Mesmo a questão das bebidas à base de soja, né, Carol? Então, a gente curte muito participar em todos os momentos aí, né, com a indústria, seja para alimentos ou para bebidas. Você falando disso, eu lembrei de um número que no mercado americano, 16% já de todo o leite, entre aspas, vendido é base vegetal. Olha que fatia do mercado num país que consome muito leite, né? Os Estados Unidos consomem muito leite. E como isso vai crescer ainda e a oportunidade que a gente tem aqui também. A gente olha só como um nicho, né? Ainda, que são tolerantes ou um pouco voltadas mais para uma alimentação muito saudável, que vão buscar esse tipo de bebida, mas cada vez mais os flexitarianos vão acordar para essa questão e também buscar bastante. Bebidas, eu acho que realmente é uma categoria muito forte, e substitutos de carnes, principalmente, mas a gente também tem outras, né? Vários produtos que têm na sua composição, na sua receita, produtos de origem animal, como ovo, leite, podem ganhar também esses substitutos dentro dessa formulação por mais completa, bolos, pães, enfim, uma série deles, né? E o que mais tem por vir, gente, dentro dessa pesquisa e dos próximos passos de ADM dentro desse mercado? O que a gente pode esperar? Então, como a gente comentou lá em cima, a gente ainda está finalizando, né? Então, tem essa etapa quantitativa que o Ibope está finalizando e a gente vai analisar todos os outputs, né? Ou essas informações que essa etapa vai trazer. E nessa etapa, a gente também incluiu algumas perguntas para realmente entender quais são os momentos que o consumidor gostaria de ter as alternativas, em que momentos do seu dia a dia ele gostaria de consumir e quais opções para realmente a gente já pensar daqui para frente, né? E não só olhar para o que tem no mercado, mas quais são as novas formulações, qual a melhor maneira de levar isso para que a gente consiga, junto com a indústria, oferecer
opções cada vez mais diversificadas para esse consumidor, porque a gente acredita que, como todo nicho, um dia isso se transforme no seu dia a dia, né? E isso já está acontecendo em alguns países, né? A demanda é tão alta que a expressão que eles usam lá fora é mainstream. Então, o que significa que já é um consumo do dia a dia, né? Não é mais nichado, o que vai ajudar também a desenvolver tanta tecnologia que uma das barreiras que a Patrícia apontou, que é a questão ou da disponibilidade ou do preço, isso naturalmente vai acabar diminuindo, né? E com certeza, quando a gente disponibiliza esses dados para os nossos clientes, eles podem se preparar cada vez melhor, né? Porque a gente notou como o mundo plant-based, ele é muito gostoso e muito leve. E como é que a gente vai levar essa mensagem, né? Então, não fica só na formulação do produto em si, mas a gente também ajuda a construir a melhor forma de você posicionar o seu produto no mercado, quando a gente tem essas informações, para uma embalagem se destacar na gôndola, para uma peça publicitária tocar ao consumidor e fazer com que ele tenha vontade de experimentar, né? E depois, se o produto, obviamente, se a gente quer entregar a excelência, vai gerar a recompra. Então, esse desafio de segmentos em desenvolvimentos ou não, ele é muito bacana de você trabalhar e desenvolver, né? Por isso que a indústria do B2B, ela tem que sempre investir em pesquisa, né? A gente não pode ficar só com os dados dos outros países, a gente tem que conhecer o nosso país e a nossa região. Mas como a Alessandra falou, tem também a questão da barreira ainda do preço e da disponibilidade, da distribuição. Então, são pontos aí a serem vencidos, mas sem dúvida nenhuma um mercado aí bem promissor e que as pessoas têm uma curiosidade muito grande em experimentar esses novos produtos, esses novos sabores, essas novas sensações. E qual é a previsão para a pesquisa finalizar e a gente ter esses dados na íntegra em mãos? Então, Carol, a gente vai receber todas as informações agora no mês de novembro, né? A ADM vai trabalhar para que a gente possa compartilhar com os nossos clientes de uma maneira bem palatável, né? Bem gostosa de ser recebida. Teremos outras formas para compartilhar esse conhecimento, seja através da própria parceria com a Equilíbrio, né? Um podcast exclusivo, um webinar, também através de mídia escrita e digital, como eu comentei agora. Então, assim que a gente tiver todas as informações muito bem construídas, vamos divulgar fortemente ainda esse ano e sempre estaremos disponíveis para compartilhar com os nossos clientes. Ótimo, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês no nosso podcast, dizer que todos os contatos de ADM, se você busca uma aproximação com uma indústria de ingredientes que pode ajudar você a resolver essas questões plant-based, estão aqui na descrição desse vídeo, aqui na nossa página no site. Você pode encontrar com quem falar da ADM sobre os teus produtos, os teus negócios. E quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, escutando esse papo, e dizer que a gente está sempre aqui em busca de um mundo mais saudável, com soluções plant-based e com pesquisa para ser cada vez mais assertivo também nas nossas inovações. Um beijo, até a próxima!